Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Para você que não me conhece, sou a irmã Aurinete e sejam muito bem-vindos a esse canal. Este canal é de Deus para a sua vida. Meus irmãos, eu estava aqui meditando em Salmo 77. Mas tem tanta coisa aqui que a gente passa muitas vezes desapercebido, meus irmãos, e que não percebe a profundidade da palavra. E eu convido você para meditar na palavra de Deus. Estou mais uma vez aqui para levar a palavra revelada ao seu coração. Meus irmãos, a gente escuta muitas pessoas falarem assim: ah, não deixa a sua mente lhe sabotar. Ah, minha mente me sabotou. Isso é chique, né, meus irmãos? Mas na Bíblia também isso existe. Uma enfermidade da mente, a mente que sabota a pessoa. Sabe, meus irmãos? O salmista aconteceu essa sabotagem da mente dele que estava doente. E ele chega a reconhecer nesse Salmo 77. É o Salmo de Asaf para o cantor mor. Meus irmãos, eu não vou ler muito, mas eu vou meditar em tudo que eu li, assim por cima, para você entender o recado de Deus. O salmista clama a Deus com sua voz e Deus inclina seus ouvidos para ele. Então, Deus escuta o salmista, porque no verso 1 mostra isso. Então, a história do salmista é que ele estava vivendo um momento de angústia, um momento de dor, um momento de desespero, dá pra gente entender isso. E aí ele começa a clamar a Deus, começa a levantar suas mãos, e as mãos dele não cessam, a voz dele não cessa de clamar, de orar a Deus. E aí ele queria uma resposta, não só Deus ouvindo, ele queria uma resposta. E ele, meus irmãos, começou um monte de interrogação na sua mente, um monte de dúvida, se isso, se aquilo, por que isso, por que aquilo, a respeito de Deus não responder. E aí, meus irmãos, aqui nesses versos 7, 8, 9, tudo é queixa dele, o será, o porquê. Então diz assim: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, olha o que Salmo reconheceu, meus amados. E eu disse, isto é enfermidade minha. Deus não é assim não. Deus não cessou a sua misericórdia não, que a misericórdia de Deus é para sempre. E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Porque ele diz isso quando reconhece, meus irmãos, que era enfermidade dele? Porque no verso 5 ele dizia assim: considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Que havia na antiguidade, meus irmãos? Os milagres de Deus, o qual ele não estava recebendo, sinais de prodígio, de maravilha, manifestação de seu poder, da sua glória. Então ele diz, considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos que passaram. Tipo, não volta mais não. Cessou Deus, sua misericórdia, a ira dele é tão grande que ele não faz mais nada não. Então ele reconheceu no verso 10 que tudo isso que ele estava pensando, que Deus cessou a misericórdia, que Deus não agia, que Deus não era mais favorável. Então, meus irmãos, o que todo mundo fala no popular aí: ah, estou sendo sabotado pela minha mente. Não deixe sua mente sabotar. É isso, a mente sabota mesmo. Se a gente não tiver cuidado, meus irmãos, nós cristãos também estamos dessa forma, sendo sabotado, a nossa mente ali criando uma nova história a respeito de Deus. Tudo contra a palavra de Deus, só porque ele não ouviu a gente na hora que ele quer. Meus amados, o que acontece muito em comum com cada um de nós é assim, nos tempos de angústia, todo mundo, quem nunca, meus irmãos, não teve essa fraqueza, né? Olha só, às vezes a gente tá numa situação difícil e só tá acontecendo as coisas erradas, não sai do jeito que a gente quer, aí de repente vem na mente da gente, essas coisas só acontecem comigo, eu oro, fico esperando, fico na expectativa e olha, quando vem é tudo contrário, só acontece comigo. Olha aí, meus irmãos, a mente sabotando. Olha só, porque isso não é verdade, as coisas difíceis, os dias maus tem na vida de todo mundo. Todos nós passamos pelos dias maus. A Bíblia mesma relata sobre esses dias maus.
Que nesses dias maus a gente se segure em Deus, não perca a nossa fé, a nossa confiança, né, meus irmãos? Mas nós passamos. Nós cristãos e quem não é cristão, todos passam pelos dias maus. Mas o que nós cristãos não devemos pensar, meus irmãos, é que isso acontece só conosco, é uma murmuração injusta, não reconhecendo os bem-feitos de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando você reclama de algo que deu errado na sua vida, se você for comparar com o que está acontecendo no mundo, na vida de muitas pessoas, você se sente uma pessoa egoísta, porque está reclamando diante de Deus de alguma coisa que pode estar acontecendo pior na vida de milhares e milhares. Então, meus irmãos, não acontece os dias maus só na nossa vida. Então, todos nós passamos por dificuldade, os dias maus pelos dias de angústia. Mas a gente, como cristão, tem que enfrentá-los diferente. Não pode nunca esquecer os bem-feitos de Deus. Não pode nunca esquecer dos livramentos de Deus. Não pode esquecer de onde Deus lhe tirou. Não pode esquecer dos bem-feitos do antepassado. Ah, mas não aconteceu do jeito do antepassado. Não aconteceu comigo. Mas aconteceu na vida de alguém que você conhece. Ah, não crê porque os sinais de Deus ficou lá nos antepassados? Pois começa a meditar em tudo que Deus faz na vida de pessoas que você conhece na atualidade. Sua fé não vai tão longe de acreditar no Deus que fez lá nos antepassados, pois olhe as pessoas do seu presente, da sua geração. Medite quanto Deus fez coisas grandes na sua igreja, na vida dos irmãos onde você congrega, porque Deus sempre manifestou o seu poder no antepassado e manifesta hoje sim no meio do seu povo. Então, meus irmãos, ele reconheceu que tudo isso era enfermidade dele. E depois dele reconhecer tudo isso, no verso 11 diz assim: lembrar-me-ei, faltou energia. Olha como tá escuro. Ai, meu pai, hoje não é dia de eu fazer o vídeo, não é? Eu vou fazer no escuro mesmo. Ah, chegou. Graças a Deus. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Olha, ele fez um concerto com Deus. Depois dele ter reconhecido que era enfermidade dele no 10, no 11, ele diz isso. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. O Senhor não agiu só lá no passado, não, Deus. Ele fez um concerto sobre todos os maus pensamentos dele a respeito das maravilhas de Deus. E meus irmãos, forte é o 12, porque além de tudo isso, dele fazer um concerto com Deus, reconhecer que estava errado, ele faz 2 votos. Você lendo assim por cima, meus irmãos, sem meditar, você nem percebe que é um voto, mas é um voto profundamente. Meus irmãos, quando a gente está de bem com Deus, a gente tem vontade de fazer voto. Por quê? Particularmente, eu entendo assim, que a gente acha que Deus é tão maravilhoso, que tudo que a gente faz tá sendo pouco, que Ele merece mais. Por conta disso, a gente faz voto. Na nossa alegria, a gente faz voto. Não é só quando a gente quer alguma coisa, meus irmãos. É também. Pode fazer voto com Deus, apresentando as suas causas, faça seus sacrifícios, suas renúncias. Deus se agrada. Mas, enfim, nas alegrias da gente também, a gente faz voto, faz sacrifício. Senhor, eu te ofereço, Senhor, isso, eu te ofereço aquilo. Eu faço sacrifício disso, faço sacrifício daquilo. Vou ficar sem mexer no Instagram, vou ficar sem mexer no WhatsApp, vou ficar sem mexer no Facebook. Acontece, meus irmãos, das pessoas fazerem voto do jeito que elas quiserem. Cada pessoa sabe o que é sacrifício para ela. Falando nisso, eu já falei aqui, vou falar de novo. Eu fiz um voto com Deus há pouco tempo, no dia 2 de março de 2023. Lembrar, eu fiz um voto que por um ano eu não pintaria o meu cabelo e nem corto. Então, não vou pintar o meu cabelo nem cortar até dia 2 de março de 2024. Esse foi o meu sacrifício ao Senhor, meus irmãos. É muito agradável, meus irmãos, oferecer algo a Deus. Então, esse é o meu Isaac. Pode ser pouco para você, para mim é muito, que eu gosto de pintar o meu cabelo, eu gosto de cortar, sou cabeleireira, eu gosto de agitar o meu cabelo, é aquele exemplo de cuidados que a gente tem que passar para o cliente, aquela imagem, é algo que pesa para mim. Então, é muito difícil para mim eu não cortar meu cabelo, eu não pintar durante um ano. Então, eu acredito, meus irmãos, que Deus mereça muito mais do que isso. Mas esse é o meu sacrifício ao Senhor.
E enfim, o salmista também fez voto a Deus, meus amados. Olhe só no 12. Ele disse, né, que a partir dali, né, ele meditarei também em todas as tuas obras. Esse é o primeiro voto, de meditar nas obras que ele tinha esquecido do antepassado. Senhor, a partir de hoje eu vou meditar nas obras daquela que eu estava abolindo, tirando do meu presente, tirando do meu futuro. Eu creio em ti, eu creio que o mesmo Deus que fez antes, ele faz hoje e faz amanhã, faz eternamente. Que não cessa a sua misericórdia. Então ele estava fazendo esse voto, meus irmãos. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Tudo que Deus fez lá no passado, ele ia falar dos feitos de Deus. Tudo que ele fizesse no presente dele, eu acredito que era disso também que ele estava falando. Ele ia falar dos feitos de Deus. Meus irmãos, contar testemunho do que acontece na sua vida, Deus se agrada muito, porque o nome do Senhor é glorificado. E tanto o salmista sabe disso, que fez esse voto. Amém, meus irmãos? Então é isso, meus irmãos. Não deixa a sua mente lhe sabotar. Não deixa a sua mente ficar doente. Não tire a história real de Deus na sua vida. Acredite que o mesmo Deus que está lhe escutando hoje, inclinando seus ouvidos a ouvir suas orações do jeito do salmista, esse mesmo Deus, ele não é indiferente a você de ouvir suas orações e não responder. Esse mesmo Deus que agiu antes, ele age hoje, age amanhã. Ele sempre está nos abençoando, cessando nossas angústias, nos consolando. Mas se nós permanecermos em oração igual o salmista, isso é importante, meus irmãos. Ele reconheceu, chegou ao estado de sadio, recuperação da memória sobre os bem-feitos de Deus, porque ele não cessou de orar. Amém, meus amados? Que Deus abençoe todos os seguidores desse canal e a sua família. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like. Meus irmãos, não custa nada, eu sempre digo. Você não vem até... Não é todo mundo que vem até o final, não, é, gente, desse vídeo. Meus amados, dê um sinal para mim que você veio até aqui esse vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, seu pedido de oração. Então, deixa aí seu comentário, meus irmãos, e eu agradeço em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Amém.